Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estava eu pelo Twitter e me deparei uma thread sobre coisas que eu aprendi ou que eu confirmei sobre a humanidade durante a pandemia. E é um conteúdo que está em inglês, né? Eu achei muito interessante, eu concordo, acredito que com 100% do que foi postado, né? Então, até por isso, eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu traduzi e a gente pode ir conversando sobre alguns pontos aqui. São então 20 itens, né, que a gente pôde aprender com a pandemia nos últimos 2 anos, né? E são questões pra gente refletir e pensar se a gente não tá indo com a manada, né? Eu não acredito que exista propriedade intelectual, mas de qualquer forma, eu vou falar pra vocês quem foi que postou, tá? Porque por uma forma de respeito mesmo, é Zubi Music. Então, se vocês quiserem ver o tweet original, procurem esse cara lá no Twitter, tá? Então esse vídeo vai ser sobre 20 coisas que eu aprendi ou confirmei sobre a humanidade, sobre as pessoas durante a pandemia. A primeira questão é que a maioria das pessoas prefere estar do lado da maioria do que estar certa. Então realmente é uma questão que eu sempre pensei mesmo, né? E isso comprova o efeito manada, né? Da mesma forma que a gente vê em votações, né, nas eleições, o pessoal, principalmente o pessoal mais simples, né, eles geralmente votam naquele que já tem chances de ganhar mesmo, porque não quer ser voto perdido, enfim. E isso é uma tremenda estupidez. A segunda coisa é que ele fala no tweet, né, que pelo menos 20% da população tem fortes tendências autoritárias. E essas tendências, elas surgem em certas condições. Então, eu discordaria dessa pessoa em certo nível. Eu acredito que aqui no Brasil essa porcentagem é ainda maior. Quando eu me encontro num grupo de pessoas, até mesmo na faculdade, quando o pessoal começa a falar de passaporte vacina, num grupo de 10 pessoas, sei lá, 7 pessoas concordam com isso. Então, acredito que pelo menos 70% aí do pessoal dentro da academia, dentro da universidade, né, tem maior tendência autoritária nesse sentido. Mas assim, o restante da população mais simples, a população, os trabalhadores, né, de verdade, eu falo o pessoal que põe a mão na massa, que depende mesmo da força do trabalho, das trocas mesmo, não atividade intelectual, esse pessoal tende a ser um pouquinho mais livre porque ele sabe que ele precisa dessa liberdade para conseguir dinheiro, né? Mas isso aqui não é generalizando, tá? Então, empiricamente, eu acredito que nas universidades essa porcentagem é maior. Terceira questão é que as pessoas têm muito mais medo da desaprovação social do que o medo da morte propriamente dito, né? Você pode observar, as pessoas não estão com medo de morrer do Covid, até porque a taxa de mortalidade desse vírus é de 1% a 3%, dependendo ali da fase, né? Mas isso é completamente incompreensível, né? As atitudes das pessoas são incompreensíveis perante um risco de morte tão baixo. Então, o que elas temem mais? Ser desaprovados, perderem o passaporte, não serem admirados lá dentro da sala da faculdade pelos professores comunistas, né? Enfim. Quarta questão que a gente pôde confirmar com a pandemia é que a propaganda é tão eficaz nos dias modernos quanto há 100 anos atrás. Porque as pessoas falam, as pessoas têm mais informação, hoje são dificilmente... é difícil enganar as pessoas com tanta informação, com a internet, enfim. Mas isso ficou evidente que isso é mentira, porque a gente ainda assim, mesmo tendo internet, etc e tal, o acesso a informações ainda é muito limitado, existe algoritmo, as pessoas só buscam confirmação de viés também, né? Não escutam, não debatem com as outras pessoas, não pesquisam, não leem pesquisas que questionam o consenso, né? Para você mesmo ter sua opinião sobre as coisas, sabe? Então, isso realmente é notável. Quinta questão, simplesmente qualquer coisa pode ser politizado pela mídia, pelo governo ou por quem esse pessoalzinho confia, né? Vocês podem ver, né? Até mesmo tipo a morte da Marília Mendonça, as
pessoas começaram a falar de esquerda e direita, então isso é ridículo, mas isso é verdade. Sexta questão é que a maioria dos políticos e das grandes corporações, que, para quem não sabe também, são instituições políticas, sacrificarão o bom grado das vidas humanas, né, ou da vontade das pessoas, se isso for favorável às suas aspirações políticas e financeiras. É claro que aqui a gente precisa lembrar que a indústria farmacêutica foi no passado, a gente já viu diversas matérias, diversos escândalos sobre a indústria farmacêutica, né? E ela ainda é uma das indústrias que mais manipulam a verdade, né, e usam de governos para ganharem mais dinheiro. Então, não é, como que as pessoas simplesmente esqueceram da história da indústria farmacêutica simplesmente porque tem esse vírus e acham que as empresas, as grandes empresas agora ficaram boazinhas. Boazinhas, né? Sétima questão é que a maioria das pessoas realmente acredita que o governo age no melhor interesse do povo, né? Que eles estão lá só para servir o povo. Então é muito comum você ver as pessoas criticando algumas posições do governo ou discordando, e as pessoas falam assim, mas isso é democracia, isso está na Constituição, está na lei, o político tal falou, então tá falado, porque afinal ele pensa no povo, né? Então ainda é muito comum as pessoas pensarem nisso, mais comum do que eu gostaria. Oitava questão é que a maioria das pessoas, depois de tomarem uma posição, elas preferem se comprometer a estarem erradas com unhas e dentes do que admitirem que estavam erradas. Então, por mais que você consiga provar através de raciocínio, mostrando diversos outros estudos, questões éticas mesmo, a pessoa prefere bater na tecla porque ela já defendeu muito aquilo e ela não vai admitir de jeito nenhum que ela estava errada. Nona questão é que os seres humanos parecem os ratinhos condicionados do Skinner. Isso mesmo. Então, as pessoas ainda podem facilmente ser treinadas e condicionadas de uma forma mais rápida e relativamente fácil do que a gente imagina. E isso pode ser para melhor ou para pior. Fica aí a questão. Décima coisa é que quando você assusta as pessoas, a maioria das pessoas, se suficientemente assustadas, elas não só vão permitir um autoritarismo, mas também vão exigir isso sobre as outras pessoas. Então, realmente, eu tô com medo de morrer, fique em casa. Bom, se você tá com medo de morrer, fica você em casa. Por que você quer exigir que todo mundo fique em casa? Sabe? O seu medo é problema seu. 11ª questão é que eu reparei que geralmente as pessoas que são negacionistas ou são apontadas como os teóricos da conspiração, geralmente estudam muito mais do que as pessoas que simplesmente defendem a narrativa. 12º é que as pessoas valorizam muito mais a segurança e a proteção do que a liberdade, mesmo que diversos estudos já evidenciaram que a segurança é simplesmente uma ilusão, né? Quem te garante que aqueles órgãos, aquelas instituições que estão garantindo a sua segurança, eles não iniciarão agressão contra você? Ops, eles já fazem isso. Outra coisa que deu para reparar, né, como 13ª coisa, foi que as pessoas vão pela inércia, né? A partir do momento que essa inércia já se instaurou, é muito difícil fazer as pessoas voltarem ao seu estado normal, sabe? 14º, uma parcela ínfima da população não gosta de ser subjugada. A maioria adora, gosta que as pessoas decidam por elas, amam de paixão. E gostam que coloquem o dedinho na vida alheia também. 15º é que a ciência evoluiu para uma pseudo-religião para milhares de pessoas aqui no Ocidente, e essa religião tem pouquíssimo a ver com a ciência em si, porque a ciência, ela é construída, não existem dogmas na ciência, né? A ciência, ela é uma construção e frequentemente faz parte do método científico terem pessoas que discordam. Também a ciência é feita a partir de observação, a ciência também é feita a partir de questionamentos e melhoria dos estudos. Então não é tipo uma pessoa fez um estudo
ou olhou um gráfico e falou, tá vendo? As pessoas têm mesmo que ficar em casa, tá vendo? As pessoas têm que tomar vacina, elas são obrigadas a tomar vacina. Então, isso não é acreditar na ciência, isso é você usar de um dado científico, fazer o seu próprio julgamento, né, que tem sim um viés, e impor uma ação para as pessoas, né, falando pela ciência. Pela ciência, caramba, né? Outra questão, 16ª, é que as pessoas estão muito mais preocupadas na aparência de estarem fazendo a coisa certa do que estarem fazendo a coisa certa mesmo, né? Então eu preciso mostrar para as pessoas, tiro a máscara 2 vezes, 3 vezes por dia, tenho que rasgar, colocar num saquinho, porque senão, blá 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 blá, entendeu? Você passa álcool em gel aqui, por favor, blá 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 blá, anda com álcool gelzinho na mão pra mostrar pra todo mundo que tá fazendo, entendeu? Dá uma tossidinha e fala, eu tenho rinite. Gente, pelo amor de Deus, vive sua vida. 17º, isso aqui pra mim não era grandes novidades, né? É que a política, a mídia, a ciência e os setores de saúde, né, a indústria farmacêutica, são todos corruptos nos seus mais variáveis graus. E o que muitas pessoas não conseguem ainda ter noção é que cientistas e médicos também podem ser comprados tão facilmente quanto políticos. Por que você acha que a pessoa que está envolvida na ciência, ela tem um coração puro, e a pessoa que está envolvida na política, ela não tem, entendeu? Por que você acha que os empresários são corruptos, mas se for um cientista não é? Não faz sentido, eles têm a mesma probabilidade de serem tão corruptos quanto. 18º é que se você deixar as pessoas confortáveis o suficiente, elas jamais vão se revoltar contra alguma coisa ou alguma situação. Então, você pode manter milhões de pessoas dóceis se você simplesmente dar um vale emergencial para elas, né, oferecer comida, garantir o emprego delas, então para elas tá tudo ok, ninguém vai se revoltar. Lógico, se você deixasse o caos se instaurar por conta de decisões de políticos, aí, né, as pessoas iam sentir e colocar prioridades na sua vida, né? 19ª é que as pessoas na modernidade, elas já não defendem mais a sua liberdade, né? Elas são completamente complacentes quanto ao autoritarismo e o excesso de governo, o excesso de Estado nas suas vidas. Então, para elas tá tudo ok. Se o governo diz, tá falado. Ou a ciência, no caso, né? E 20ª questão é que é muito mais fácil enganar uma pessoa do que convencer essa mesma pessoa de que ela foi enganada. Até a psicologia explica isso, né? É muito difícil uma pessoa reconhecer, né? É dolorido demais para aguentar. Muitas vezes essa mudança vem aos poucos e a pessoa, ela até escuta, fica guardadinho lá, tudo que disseram, né, refutaram aquilo que ela acreditou, mas demora muito, sabe, para processar aquilo, para causar menos sofrimento. As pessoas sofrem demais ao saber que são enganadas, então realmente isso faz sentido. E tem aqui um pensamento bônus, né, uma 21ª questão, é que a maioria das pessoas realmente tem boas intenções, né? E isso é muito bom. Mas, como resultado, a maioria das pessoas tem um problema muito grande de entender a profundidade das coisas que elas mesmas acreditam, né? Incluindo que nossos líderes podem sim ter intenções maléficas, maliciosas, gananciosas e pervertidas. E isso é muito ruim. Então, você ter uma intenção boa é ótimo, mas você não conseguir entender que se você coloca todas essas intenções em cima de alguns políticos que são perversos, isso não pode ser muito bom, tá? Então, é basicamente isso. Eu realmente concordo com 100% do que esse cara desenvolveu nessa thread. Espero que vocês gostem desse vídeo e compartilhe com mais pessoas para que elas também possam perceber essas 21 questões, né, que a gente pôde confirmar nessa pandemia. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e comentar o que você achou desse vídeo aqui para gerar mais engajamento e para mais pessoas poderem alcançar esse conteúdo. Tá bom? É isso, um beijo, tchau, até o próximo vídeo.